Eu amo estar no palco, cantar é o meu barato mesmo, quer dizer, o meu instrumento principal é a voz. Eu gosto de provocar o público, de provocar a participação do público, né? Então eu vou onde tiver que ir para encontrar vocês. É uma coisa natural que a gente... E a cultura também é aquela coisa que encontra o seu lugar. A gente vai se encontrar, vai festejar, vai celebrar, seja lá onde for, se for na laje, se for em qualquer lugar, é assim que é. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Não sei nem como eu te apresento. Tamanha honra, Paulo Miklos no Vozes da Vez. Ah, que delícia, Fabião. Prazer estar aqui contigo, conversando com os ouvintes. Eu sei que a sua trajetória é muito cristalizada, muito bem sucedida. Todo mundo conhece Paulo Miklos, é um nome que do Oiapoque ao Chuí todo mundo sabe de onde vem, quem é. Mas eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre o Paulinho. Antes de tudo acontecer, antes da música te fisgar, como era o Paulinho criança? Ah, criança... Olha, eu cresci na Avenida São João, né? Então, eu era criança de apartamento, rato, né? De apartamento, de rua. Então, brincava, subia na caixa d'água do edifício. Criança é uma coisa doida, né? Você nunca sabe o que eles estão aprontando. Sim. Nossa, e a gente aprontava demais. Chegava pelo alto do elevador. Coisas que não façam, você que está me escutando, não faça isso na sua casa, no seu prédio. Deus protege, né? Muito, porque não é uma loucura, né? Meus pais não tinham a menor ideia do que a gente andava fazendo. Mas aí a gente ia para a rua, na avenida, para jogar bola, na Praça Marechal Deodoro, que fica bem debaixo do Minhocão hoje em dia, né? Então, eu cresci por ali, bem no centro, né? O meu começo, onde é a Praça da República, o Caetano de Campos, aquele que hoje tem a secretaria, se eu não me engano, de educação, Aqui perto. Era a minha escola. Então, eu ia para lá, tal. Outros tempos. Muito legal, mas foi muito divertido. Minha mãe carioca, meu pai paulista. Então, eu passei todas as férias no Rio, com meus primos cariocas me zoando, tirando com a minha cara, né? Que eu tinha que torcer para o Botafogo, porque eu falo, não, eu sou santista aqui e em qualquer lugar. Não, tu tem que ser Botafogo, pô, tal. Então, divertido, foi gostoso. Não, e uma infância que todo mundo queria, né? Passar as férias no Rio. Exato, pois é. E nessa época você já estudava naquela escola que foi muito importante na sua vida? Então, logo na sequência disso, quando eu cheguei até o colegial, né? Tá. Que hoje seria o segundo grau, se eu não me Tá, engano, sim, né? primeiro ano, segundo grau. E aí eu fui pro Equipe, porque eu ouvi dizer que lá tinha festivais de música, não sei, já era a música me guiando e me seduzindo. E eu falei pro meu pai, olha, eu quero ir para esse colégio, essa escola, diz que lá tem festivais de música. Eu não entendi direito, mas eu ouvi dizer e tal. Na verdade, eram os shows que o Grêmio da escola promovia e os artistas todos do circuito universitário, muito importante na época dos anos 70, né? E final dos anos 70, que era esse período, né? Eles se apresentavam também, como exceção, nos secundaristas, e se apresentavam na minha escola. Então, vinha, sei lá, Luiz Melodia, Alceu Valença, se apresentava num SESC ou na USP, na PUC, e se apresentava no Equipe. Então, era incrível, Gente, né? que maravilha. Quem tocava o Grêmio era Serginho Groisman. Outra né? maravilhosidade. Ele que ciceroneava os artistas, contactava, acertava os shows e tudo mais, né? Nesse período, a gente também já estava se aproximando, né? O que seriam futuramente os Titãs. Um pouquinho antes disso, talvez um pouquinho antes de entrar na Equipe, você tem lembrança de música na sua casa? Sempre. Que vem dos seus pais? Desde sempre, né? Quer dizer, uma coisa muito marcante para mim foi, com 8 anos, se eu não me engano, assistir aos festivais da Record. E aí minha família, meus tios, todo mundo se reunia
para torcer, para ouvir as músicas, né? E aí comentar e tudo. E eu me lembro assombrado, assim, de ver o Paulinho da Viola cantando aquela música Sinal Fechado. E olha, essa canção, eles estão no sinal, um com o outro, com aquela pressa do dia a dia. Mas, puxa, dá para fazer uma música assim, com esse tema, em uma conversa entre duas pessoas no tempo do sinal fechado, abrir o sinal. Que coisa, né, maravilhosa e muito... Descrevendo o cotidiano, né? Exato, muito, muito instigante, né? Músicas muito novas, uma coisa nova da estrutura das canções, né? O Gil, o Caetano, né? Todos esses caras aparecendo, né? Surgindo. Quando é que você começou a escrever ou a perceber que o que você escrevia podia ser música também? Foi depois, né? Quer dizer, depois. A gente está falando, eu estou em 8 anos, né? Mas eu só queria te completar isso, porque nessa época também eu ganhei os primeiros disquinhos, aquele compacto simples. E um deles era Help, dos Beatles, e o outro era Quero Que Tudo Vá para o Inferno, do Erasmo e Roberto. Erasmo e Roberto. E esse disquinho era aquele que vinha nas bancas? Que era Não, vendido era nas disquinho bancas? normal. E, Paulo, quando que você começou a escrever e a perceber que aquilo que você escrevia podia ser música? Já estava saindo do Equipe? Estava no Equipe, talvez, lá para o meio da história, porque eu comecei a aprender violão com 11 anos, né? E eu entrei no Equipe com 15 e saí com 17. Então, aí eu já tocava, já brincava e tudo... E comecei a fazer as primeiras músicas e brincar, né? Tinha uma galera que a gente fazia um som lá na Pompeia, né? O berço do rock and roll, né? Mas como a gente não tinha uma banda, gente suficiente que tocava, eu tocava escaleta, que era o instrumento que eu tinha em casa, né? E aí tinha um dos meus colegas tinha uma bateria na casa da avó dele e o outro era o guitarrista. Que tirava... um power trio já. Era um power trio maluco e a gente se reunia com o resto da turma junto, no quartinho do fundo, e aquela coisa de rock de garagem. Então, foi o primeiro de todos, assim, encontros musicais, né? Então, eu comecei a compor com o violão nesse período. Inclusive, foi aí que eu encontrei, que eu conheci o Arnaldo Antunes, né, meu colega de classe, desde o primeiro do colegial, né? Com 15 anos a gente se conheceu. E começamos então a brincar de fazer. A primeira coisa foi uma música que eu me lembro, a gente fez para ser trilha sonora de um curta-metragem, uma coisa bem curtinha que eles fizeram na própria escola. Então, são as primeiras memórias, assim, e aí eu ensinando os acordes para o Arnaldo. Não, assim, tal, né? E o Arnaldo já... com uma coisa muito rica, né, de poesia, né, de ideias e tudo mais, escrevia na aula de redação, já despontando, assim, né, chamando a atenção. Então, foi um período muito bacana e a gente começou a trabalhar juntos, a curtir música e tal, e começamos a comentar. Você sabia que tem um pessoal que toca música também, que toca violão, que compõe? É mesmo? Quem? O Marcelo, o Branco. Ah, é? Tal, é. E eles têm um trio com um cara chamado Tony, que não estuda na escola, mas vamos conhecer tal. Aí inventamos uma história que seria reunir todo mundo para gravar numa fita cassete músicas, todo mundo junto, cada um as suas próprias autorias, né? Então, foi a primeira coisa que reuniu a turma como autores, né? E aí a ideia era a fita das musas, porque todo mundo tem alguma música feita para alguém, né? Para uma paquera, não sei. Ainda mais na cidade. Aí a gente falou, então você pode se revelar ou não. Você pode botar a sua música e falar, não sei para quem foi. Se você não quiser, né? Aí todo mundo revelava, inclusive a do Tony Bellotto era para Yoko Ono. Então, era bem aberto. A gente fez músicas para Maria Schneider. Eu e o Arnaldo, a gente fez várias músicas. Essa fita, esse grupo de canções e as gravações continuam inéditas. É uma coisa muito legal e rica que um dia, eu acho, que a gente precisa mostrar para o mundo. Claro. Porque ali é a sementinha, foi o começo
desse agrupamento aí de compositores, cantores e tudo, que gerou, que depois a gente resolveu, não, peraí, vamos fazer uma banda. E aí, E com quem resto que é tá história. essa fita original? A gente tem isso, eu tenho em casa, Maravilha. guardado as 7 chaves. Ô, Paulo, vale um dinheiro isso, hein? Ô, Paulo, você gosta de revisitar a sua história? Esse ano você completou 65 anos. Sim. Você vem de um ano de 2023 que você tocou em várias cidades do país, quase todos os estados, com a sua banda dos seus amigos de uma vida inteira. Você sente vontade de revisitar em alguns momentos da sua vida a sua história, ou a sua seta está sempre apontando para frente? As duas coisas. Eu vivo muito o momento e acredito muito em estar pronto para as oportunidades que surgem, né? E eu digo isso não só na música, mas atuando principalmente, porque são grandes desafios que se impõem. E eu me entrego, mergulho profundamente, novos personagens, novas histórias, sair do teu espaço, viajar para filmar, e a mesma coisa na música, né? Viajar para cantar pelo país todo. Ainda Então, te motiva isso? é uma delícia. Acho que o combustível da gente é esse encontro com o público, né? Eu amo estar no palco, cantar é o meu barato mesmo, quer dizer, o meu instrumento principal é a voz, é o que eu gosto de fazer. E então eu faço, a gente tem um esforço grande, porque a gente vive, que é um privilégio, num país continente, né? Então a gente viaja para cima e para baixo, loucamente e tal, e é sempre uma maravilha encontrar o público. E eu sou meio histriônico mesmo, eu gosto de provocar o público, de provocar a participação do público, né? Então, eu vou onde tiver que ir para encontrar vocês. Ô, Paulo, você é paulista da Gema. Paulistano. Paulistano da Gema. Lá Sim. no Rio a gente costuma dizer carioca da Gema, você é paulistano mesmo. Como é que foi para você dar vida a um grande paulistano? Ah, foi demais, né? Foi maravilhoso. Primeiro porque eu comecei a olhar a minha cidade com esse olhar do Adoniran Barbosa, né? Das transformações. E a gente está vivendo um momento tão radical, de profundas transformações, né? Então, eu comecei a ver, poxa, a lojinha que a minha avó tinha aqui no centro, na Consolação, já tem um edifício de vidro gigante, né, no lugar. A casa onde eu morei com meus pais, depois da Avenida São João, a gente estava contando no começo dessa história, me mudei para Perdizes. E aí aquela casa já tem um edifício de apartamentos enorme no lugar, em Perdizes e tal. E assim o resto da cidade, e tem um apagamento muito rápido e violento da nossa história, da nossa paisagem, dos nossos pontos cardeais, aqueles marcantes, né? Sim, aqueles estão na nossa memória afetiva, né? Exato, Então, é uma transformação muito, muito forte, muito grande, né? E num período muito curto. E é sobre isso que a Adoniran fala, né? E não só sobre isso, é lógico, né? Sobre a própria vida das pessoas, a qualidade de vida, né? É isso que ele questiona. E o filme O Saudosa Maloca, que eu convido a todos para conferir, para assistir, é uma delícia, porque ele brinca e fala sobre essa malandragem. Ele diz que não tem malandragem, o que existe é fome. Quer dizer, você se virar para se sustentar, para sobreviver, né? Sim. Então é muito bacana o repertório do Adoniran, as histórias do Adoniran, das canções, são riquíssimas e sempre com um olhar humanista, né? Muito afetivo em relação ao povo, né? aos necessitados. Sim. Então é uma coisa muito bacana trazer esse olhar. E o filme, só para sem dar spoiler, né? Ele cruza os personagens das próprias canções, construindo uma história só. E o Adoniran está no centro disso, convivendo com os próprios personagens que ele criou, né? Então é muito... O roteiro é lindo. É muito bem amarrado. Uma ideia bárbara que funciona maravilhosamente. O filme é super bem cuidado, de época, né? É lindo.
Fazer esse filme, você disse que você também tem a seta apontando para o futuro, mas fazer esse filme te traz um certo saudosismo? Porque eu vi o filme e eu fiquei com saudade de uma época que eu nem vivi. Com certeza. E eu acho que essa é a função da arte, né? Transportar a gente para um lugar que a gente não esteve, né? Mas parece que sim. Então, aquilo parece nossas memórias, né? Então, é a memória daquilo que a gente não viveu. Não, e realmente, a especulação imobiliária foi muito rápida no Brasil, né? É muito rápida. Eu sou de Volta Redonda, que é uma cidade do interior do estado do Rio. Saí de lá com 17 anos, já faz mais de 20. E é outra cidade. Todo incrível. ano, quando eu vou, Natal, Dia das Mães e tal, é outra cidade. Você já não reconhece. Não né? reconheço. Tamanha a transformação, né? E a agilidade, a rapidez dessa transformação, né? E muita coisa a gente questiona, né? Porque existem pontos importantes da cidade, pontos de encontro, lugares, né? Que vão se perdendo, né? Tradições que a gente vai perdendo, histórias que vão deixando de acontecer. E aí isso vai mudando de endereço, é uma coisa natural que a gente, e a cultura também é aquela coisa que encontra o seu lugar. A gente vai se encontrar, vai festejar, vai celebrar, seja lá onde for, se for na laje, se for em qualquer lugar, é assim que é. E é assim que nós somos, né? Mas tem uma pontinha que diz, puxa, tem certos lugares que a gente devia preservar, né?